Olá, tudo bem? Hoje eu vou estar fazendo a leitura aqui bíblica e depois que eu ler, eu vou também estar passando uma mensagem, né? Então eu vou ler Mateus 14, 23, 22 e 23 e Marcos 33, 34 e 35. Então em Mateus 14, 23 diz o seguinte: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu no monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E em Marcos 33, 34 e 35. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos, e diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar-os, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Talvez isso já pode ter acontecido com você. Você mora num local às vezes que tem muitas pessoas ou muita criança e muitas vezes você não consegue ler a Bíblia. Então você acaba culpando as pessoas, né? Nossa, mas eles não fazem silêncio, não tem um tempo para ler. Mas olha só com Jesus como é que ele fazia. Aqui diz que de manhã cedo, olha só, de manhã cedo, ainda estava escuro, saiu e foi para um lugar deserto para orar. Então talvez não é as pessoas que estão te atrapalhando, é que você tem que acordar mais cedo para orar, porque orar para um cristão é uma coisa muito importante, né? E então talvez você tenha que acordar mais cedo para orar. Por que você não acorda antes de todo mundo acordar e tira um tempinho para ler ali a Bíblia? Outro exemplo aqui, ó, em Mateus 14, 22, diz ali que Jesus se despediu da multidão, enviou os discípulos com o barco para o outro lado e ele subiu no monte para orar à parte, né, fora dos outros, sozinho ele foi. Então sim, ele tinha coisas para fazer também, é que nem talvez você vai dar desculpa, mas eu trabalho, daí eu chego em casa sem cuidar das crianças, realmente não dá tempo para mim orar. E realmente isso aconteceu comigo, eu tava sem tempo para orar mesmo, é até feio falar isso, né, sem tempo para orar, mas eu digo assim que não tava conseguindo ter um momento ali só pra mim, né, com Deus para orar. Então às vezes que nem eu que tenho família, eu não deixar minha família de lado e ir lá para um lugar sozinho onde eu vou orar, não, porque eles precisam de mim ali. E talvez também tenha mãe, dona de casa ou pai de família que passa pela situação. Ou talvez também você mora com os seus pais ainda, mas daí é aquela gritaceira, aquela coisa, não dá certo. Então aqui, ó, Jesus ele se despediu. Então ele tinha mais coisas a fazer, ele tinha muito, diz aqui que ele expulsou muitos demônios e curou muitos enfermos. E sempre ia ter mais enfermos para ele curar e mais demônios para expulsar, mas ele se despediu deles e foi orar. Por quê? Porque a oração era a coisa mais importante e Jesus mostra isso, olha só. Ele que, é um homem... Ele que foi o único homem que conseguiu vencer o pecado, mas mesmo assim ele não deixava de orar. Pelo contrário, ele se apegava muito na oração e assim que ele se conectava com o Pai, né? Com Deus. Então, a oração pra gente é uma coisa muito importante. Então, talvez você, reclama para os outros. Porque a minha família não deixa eu orar, não dá tempo. Aconteceu isso comigo, tá? E talvez você até culpa os outros, porque a minha família não deixa eu orar. Criança correndo para um lado, pai e mãe chamando, irmão, isso, aquilo. Mas então por que você não acorda mais cedo que todo mundo? Entendeu? E vai orar. Diz aqui, ó, Jesus acordou antes de... Ainda estava escuro quando ele acordou para orar. Então por quê? Porque ele sabia que depois as pessoas iam vir atrás dele, os discípulos iam vir atrás dele, mas mesmo assim ele reservou o tempo específico ali para ele orar. E então é essa a palavra que eu tenho para passar para vocês hoje, né? E a gente tem que se apegar muito na oração. E a oração também a gente evolui. No começo a gente faz aquelas orações mais curta, mas não tem problema também oração curta, você tem que abrir seu coração. E com o tempo também Deus vai te ensinando a orar mais. Não tem uma forma certa de orar, né? Mas você vai tendo um entendimento melhor. Porque quando eu comecei eu pensava, mas como é que a gente vai orar 20 minutos? Nossa, isso é muito difícil, né? 10 minutos. É difícil, mas com o tempo você vai aprendendo. E também não é sempre que eu oro por 20 minutos, é raro também.
Geralmente é uma oração de 5 minutos, mas a gente vai se aperfeiçoando. Conforme você vai orando, às vezes mesmo sem vontade, vai chegar uma hora que o Espírito Santo dentro de você vai colocar aquela sensação de gostar de orar. Então você vai começar a realmente gostar de orar, porque é a verdade, às vezes a gente não gosta de orar, né? Porque é uma coisa assim difícil da gente começar a ter aquele gosto realmente de orar, sabe? Mas com o tempo o Espírito Santo mesmo, de tanto que você persistir, ele vai colocar no seu coração. E eu mesmo assim, eu sei que muitas vezes eu deixo de orar, essa palavra também é pra mim, mas eu agora assim, quando eu vou orar, eu penso, nossa, por que eu não vim antes? Ô, coisa boa, tá orando aqui, falando com o Senhor, se conectando com Deus, o Deus Todo-Poderoso. Por meio de uma oração, ele ouve as suas orações. Então a gente tem que persistir, né? E acorda mais cedo, larga um pouco a internet. Ah, eu não tenho tempo, mas daí você chega do trabalho e já vai pro celular. Então chega do trabalho, vai lá, faz o que tem pra fazer, cuida das crianças. Depois que tu vê que deu um tempo ali, vai lá, vai no secreto com teu pai. E ali diz, ó, Jesus ele se dispersava até dos amigos mais próximos. Isso é isso até pra mim também é uma mensagem, por causa que muitas vezes eu tô ali orando, a família tá ali no meio, eu tô lá no canto orando, mas não tem um jeito certo, né? Isso também é bom que eles vejam o que tu tá fazendo e talvez eles comecem a fazer também, mas em certos momentos a gente precisa ir sozinho com Deus mesmo, porque Jesus fazia isso, né? Ele só ia sozinho, ele se dispersava dos outros e ia só. Às vezes até no deserto, que era um local assim que estava mais tranquilo para ele, né? Então a mensagem que eu tenho para passar para vocês hoje é essa, e espero que assim que vocês tenham entendido, né, que também que isso adicione alguma coisa para vocês. E é isso, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!